Bom, a ideia então é a gente falar a respeito do reiki, certo? Então, o meu início no reiki. Parou. Calma, respira. Calma. Esse é um vídeo muito legal, feito com pessoas muito legais, que eu adoro. Só que tivemos um convidado que não pôde comparecer devido à agenda, mas ele é tão fofo, tão maravilhoso, tão cuti-cuti, que ele mandou um vídeo. Então eu vou colocar o vídeo agora. Beleza? Aí depois a gente continua. Pode ser? Aí sim, e aí pessoal, como é que vocês estão? Fiquei sabendo que vocês juntaram uma turma linda aí pra falar sobre reiki. E em todo lugar que eu vou, toda entrevista que eu faço, eu falo muito sobre essa energia. Falo que esse curso foi um divisor de águas na minha vida. Eu acho que é muito importante a gente falar mais sobre o reiki dentro do nosso cenário ocultista, né, dentro das práticas mágicas, utilizando esse tipo de energia. O estudante de ocultismo hoje em dia, ele está muito impregnado por um viés psicológico que dá conta de explicar muita coisa e humanizar as nossas práticas, mas muitas vezes não dá conta de explicar os fenômenos dentro de camadas de profundidade que o entendimento energético nos propicia, né? Então, muitas vezes, quando a gente fala de algum tipo de doença ou distúrbio, a gente vê as causas sutis, tais como a influência da emoção, né, a influência do estresse, né, a influência, às vezes, de pensamentos obsessivos e como que aquilo dali pode se somatizar no corpo, né? E se a gente for trazer isso para o âmbito da energia, né, e da espiritualidade propriamente dita, a gente vai ver que existem também outras tantas causas sutis que muitas vezes elas não são diagnosticadas, né, nem numa clínica psiquiátrica, nem num consultório de psicologia, né, nem na psicanálise, nem em todas essas vamos dizer assim, ciências que hoje elas estão sendo muito mais aceitas. Então a gente tem hoje muito forte o discurso de, né, aceitar e procurar terapia. Eu acho que isso é muito saudável, né? E eu acho que no futuro, daqui a 20, 30 anos, a gente vai ter essas terapias naturais também como agentes potentes de cura, de empoderamento, de ganho de autonomia individual. Eu falo que o reiki, ele nos permite não só, né, fazer uma prática consigo mesmo, uma autocura, mas ele vai nos dando um pouco mais de autoconsciência energética, né, do entendimento da nossa troca com as outras pessoas, os fluxos que nos atravessam, e tudo isso pode ser cuidado, tudo isso pode ser moldado, todas essas influências elas podem ser sanadas através da aplicação correta da energia, né? E aí, claro que a gente tem inúmeros mestres por aí, a gente tem inúmeros professores, a gente tem inúmeros cursos diferentes, cada um com uma abordagem, cada um com, né, um entendimento, uma interpretação de como é que aquele conteúdo funciona. Mas talvez eu acho que uma das grandes vantagens do reiki é que ele não tenha sido sistematizado tal como outras técnicas, como um Magnified Healing, né, ou um Theta Healing, ou uma barras de Axis, em que você tem um currículo, né, e uma mesma apostila que ela é segmentada para todos os cursos que a gente tem disponíveis. Por quê? Perde-se a pluralidade e perde-se também a experimentação e a troca, né? Então, quando a gente fala dessas técnicas mais sistematizadas, você não consegue fugir tanto daquele roteiro, né? E todas as suas conclusões pessoais, elas são meras conclusões de você, um mero praticante, em relação, né, ao que é o corpo de conhecimentos, a literatura daquela técnica. E o Reiki nos permite, enquanto mestres, ir explorando essa energia de diversas formas diferentes e fazer justamente o que vocês estão fazendo neste momento, neste vídeo, que é discutir pontos de vista, perspectivas, aplicações e chegar em conclusões que elas são mais elaboradas e que um aprendendo com o outro consegue trazer isso para a própria prática e conseguir desenvolver essa ferramenta. Então, no final das contas, o mal praticante de Reiki, o incompetente, é aquele que não troca, é aquele que não consegue aprender com o outro,
é aquele que não experimenta, que tem certezas e dogmas muito fixos e que fala, não, essa energia ela só pode ser replicada assim. Não, essa energia não funciona desse jeito. Claro que existem limites para todas as nossas experimentações. É claro que nós vamos ter hipóteses de como que essa energia funciona e que eventualmente elas vão ser negadas, elas não vão estar certas, né? A gente vai se deparar com caminhos sem saídas. Mas se uma dessas hipóteses que a gente elaborar, a gente experimentar e a gente checar, e a gente ver que aquilo dali está certo, né? Se uma dessas hipóteses estiver correta e a gente puder aprimorar a nossa prática, então já valeu, né, a experimentação. Eu acho que o fazer mágico, né, o trabalho ocultista, ele trabalha muito por aí, né, sobretudo quando a gente fala de magia do caos, né, a gente fala de nada é verdadeiro, tudo é permitido, a gente fala de a gente beber de diversas tradições diferentes e ir compondo um novo corpo de conhecimento, mesmo que esse conhecimento não seja para os outros, seja para nós mesmos, né, é essa autoexploração, esse autoconhecimento que vai nos permitindo erigir esse caminho, é o que talvez seja a coisa mais importante, né, dentro da magia, e isso também se estende ao reiki, né? Era essa a mensagem que eu queria trazer para vocês. Espero que minha contribuição seja útil e faça as pessoas olharem para essa técnica com o carinho que eu tenho por ela. Um beijo para todos vocês. Vamos fazer o seguinte, já que a gente está gravando, vamos começar do começo. Bom, a ideia então é a gente falar a respeito do reiki, certo? Então, o meu início no reiki foi com a linhagem do bonito lá, que eu já até esqueci o nome, John DeCarlo. Eu sou da linhagem do bonito lá. Só que eu saí fora daquele engessamento judaico-cristão muito católico, que o cara reza Pai Nosso antes de aplicar o reiki, pede licença para o anjo da guarda de não sei quem, coisa e tal, não sei o quê. Tem várias coisas, virou quase um ato, quase um ato religioso, assim, de religião mesmo, sabe? De parar na frente de todo mundo, levantar as mãos igual padre. É muito parecido com o Jorei. Oi? O jeito que ele faz é muito parecido com o Jorei. Exatamente. É muito parecido. E assim, a primeira vez que eu vi ele fazendo uma sintonização à distância, ele fez uma sintonização à distância de uma pessoa. Isso está na internet. Ele fez uma sintonização à distância de uma pessoa que estava, se eu não estou enganado, na Espanha. Ele aqui no Brasil, ele sentou uma pessoa na cadeira, né? Ele sentou a pessoa na cadeira e, através daquela pessoa, ele fez a sintonização da outra lá. Eu não vi necessidade de ele fazer daquele jeito, mas foi assim que ele fez. Eu usaria um bonequinho. Acho que bonequinho não, assim, não tinha necessidade, mas também não tinha necessidade de não ser daquele jeito. Não, beleza, mas assim, sabe aquela coisa de você... Eu pedi licença agora aos guardiões dessa pessoa, aos mestres ascensionados de não sei aonde, de não sei quem, Pai Nosso que está no céu, coisa e tal. Dá uma olhada no vídeo, sintonização à distância, Johnny DeCarlo. Você vai ver o que eu estou falando. O problema não é ele fazer desse jeito, ele ensinar desse jeito e falar que é a única forma de fazer. Isso também tem essas coisas também. Bom, enfim, eu sou sintonizado no reiki. Você está parando a vida de uma pessoa para poder fazer a iniciação da outra. Pelo amor de Deus. Século XXI. Enfim, né? Eu sou sintonizado no reiki. Meu início foi nesse reiki misturadão aí. Reiki, Kahuna, Osho... Tibetano, Usui. Tem essa misturada toda aí. Até hoje, pelo menos o mestre que passou para mim, eu não identifiquei até hoje o que é o Osho, o que é... Não identifiquei até hoje. Do Kahuna, a única coisa que ficou muito claro é a suposta cirurgia energética, que você faz prolongamento dos seus dedos e tal, e isso não é do reiki, isso é do Kahuna. Isso eu fiz teste e é sinistro. Inclusive funciona bem pra caramba, né? Eu fiz o teste, é sinistro. Teste de tocar a folha de planta. De você puxar e depois de longe você tocar a folha da planta e a folha balançar. Sim, é da hora. É muito da hora, é muito da hora. Tem que fazer uns testes disso. Quando exterminar a corona, vai todo mundo assim. E faz uns testes junto, todo mundo. Esse é sinistro. O Caselli foi nesse reiki também que ele começou, só que ele já conseguiu fazer outros, né? Eu não consegui.
Eu tive que me virar de verde e amarelo, porque um carinha lá da ordem chamado Nino Denani chegou para mim e falou, faz. Aí eu me vi apertado, levei 2 anos fazendo e o cara me cobrando. E aí, vai sair ou não vai? Até o dia que ele chegou na live dele e falou assim, a gente já tem. Eu falei, ui, como é que como já tem? Como? Quem fez? Eu não fiz. Quem fez? E aí eu tive que fazer. Você fez, você só não sabe que fez. Mais ou menos assim foi o negócio. É igual o Sócrates. Estranho, assim, Igual o Sócrates. Não, é fazer... igual o Sócrates falando com os interlocutores dele lá. O cara fala assim, pô, eu não sei isso. Não, você sabe, você só não sabe que sabe. Não, você já está com turma aberta, você só não sabe que está. Já caiu dinheiro na sua conta, inclusive. É por aí o negócio. Aí o Caselli, então, que conseguiu fazer o Karuna, o Gendai. É Gendai? É porque, na verdade, é por causa do nome da escola deles lá, que é Gendai Reiki-Ho. Mas... A pronúncia é Gendai mesmo, é isso? Gendai, é. Tá. Escreve G-E-N-D-A-I. É por isso que eu ia perguntar, porque eu não falo japonês, né, gente? Então, eu não sei lá se o G não tem som de G mesmo, né? Assim, tipo Gendai. Não, fala Gendai. Mas assim, Gendai o mesmo. japonês nem escreve com esses caracteres, então, enfim. Sim. O Gendai foi uma experiência bem interessante, porque assim, tem muita coisa que é totalmente diferente. E você percebe que é totalmente diferente, não por uma questão apenas da técnica específica da aplicação de Reiki, mas inclusive é uma diferença por causa da diferença cultural, sabe? Então, os tipos de limpeza que o Gendai faz, que o terapeuta faz em si mesmo antes de aplicar, é um negócio muito doido. As posições de aplicação e a relação... No Gendai você não tem aquela história de chakra, não existe isso. Chakra não é um negócio japonês. O japonês não trabalha com isso, cara. Não trabalha nessa perspectiva, né? Então, as posições de aplicação, a forma de você entender o processo, não tem nada daquela perspectiva ocidentalizada que, na verdade, assim, é a mistureba que a gente herdou da galera esotérica, né? Na real, assim, nem as famosas posições que a Takata criou para supostamente cobrir todo o corpo durante uma aplicação de Reiki, sem você precisar fazer a leitura energética, que é o Byosen, sem você precisar fazer Byosen, ela criou as posições por isso, supostamente por isso. O Renzo já trouxe algumas informações a respeito da Madame Takata que me deixaram com os 2 pés e os 2 braços atrás. Mas, beleza. Compartilha conosco, Renzo. Não, abre aí com a gente, pô. Fala aí. Compartilha. Cara, a Takata, a gente vai ver os relatos históricos, todas as questões documentadas assim, e a gente vai ver que ela, por exemplo, uma aplicação de Reiki era milhares de dólares. Mas aplicação certo, não. errado tá, gente. Sintonização. Errado tá, gente. Essa é a questão. Mas... Ué, o William Hand não registrou o trademark lá? O Karuna Reiki é marca registrada do William Hand. Então, velho. O Reiki, é a técnica de Reiki que é marca registrada do cara. É verdade. Sacou? Eu tive que pagar um valor. Tem um Rzinho, tem um eu tive que pagar um valor lá para ter um certificado, que é um certificado internacional, vem direto da Sim. linha, não sei o que e tal. Mas porque Karuna é só. Porque eu fiz dos 3 métodos que eu fiz até o mestrado. Então, bom, a gente sabe que você chega a mestre quando você recebe a sintonização que te habilita a sintonizar outras pessoas, né? E aí, quando você vai, então, ser mestre Karuna, você precisa receber uma autorização do instituto do cara para sintonizar outras pessoas, e todo mundo que você for sintonizar, você tem que reportar ao cara, sob o risco de ser processado por apropriação de propriedade intelectual. Apropriação cultural, né? Ninguém merece ser cancelado. De propriedade intelectual, né? Direitos autorais. Inclusive,
Renzo, Inclusive- anota aí pra gente ir atrás de advogado pra fazer isso com reiki transformação. Advogado. Porque aí quando Não, for mano. usar, a gente pode cobrar o trademark também, beleza? Mas isso é pra depois. Não, pra caralho. Tipo, como você faz isso, velho? Tipo, é um bagulho cultural, é um bagulho. É uma crença. Você Isso faz porque uma nem patente de foi uma o filho da crença. puta do William Hand que canalizou os símbolos do Karuna. Foi uma outra mulherzinha lá, médium lá. Não sei Não. qual era a relação dele dos dois. Ah, não foi ele que trouxe Não o foi símbolo? ele, não. Foi uma mulherzinha médium lá. Eu não lembro qual é a relação. Eu Não vou- sei se era esposa dele, se era irmã, se era prima, Sei. sobrinha, Mas foi outra secretária, pessoa. assistente. Mas foi uma mulher lá, que era médium, que canalizou os símbolos. E a gente sabe como é que esse negócio de canalizar símbolo funciona, né? Você inventa os negócios da sua cabeça e fala que aquilo é ancestral, que veio da entidade de Sirius, de Alpha Centauri, e toca o bagulho. E aí o filho da puta vai lá e registra o negócio. Trademark. Marca registrada. Cara. Não, propriedade intelectual como um todo, né? Se for parar pra pensar assim, se eu for ver historicamente, cara, é um puta negócio estranho, esquisito. Enfim. Ah, o Roberto, ele falou como ele começou. Eu acho legal todo mundo falar também. Mas eu comecei com a Lisa Powers, que é uma puta professora de reiki. Ela tem essa pegada mais. Sabe, mais esotéricazinha. Ela também ensina sobre cristais e tal. Então é uma pegada mais, sabe? Esquizotérica. Ela não chega a ser esquizotérica, mas é uma pegada mais solta, assim, sabe? Não é uma coisa que vai buscar, que vai pesquisar pra caramba. Ela pesquisa também, mas não tanto. E vai ter toda essa questão, né? Mas eu buscando, né, trazer a linhagem dela, como eu sou da linhagem dela, eu vou ir buscando sempre, melhorando para que os meus sucessores sejam melhores. Mas a linhagem dela é o Sui Reiki Ryoho, ou ela segue, por exemplo, ela seguiu também, ela saiu também do Johnny DeCarli, porque aqui no Brasil é difícil quem não veio do Johnny DeCarli, é muito difícil. O cara é uma sumidade. né? Inclusive, o meu mestre, eu fui sintonizado pelo Carlos de Carli, irmão dele. Ah, que legal. Que da hora! Só isso. Só isso. Pronto, Só eu tô isso. saindo daqui da live. Ó. Não, mas ela, eu tenho, né, o documentinho lá da linhagem. Uhum. Nada. Todo mundo da América lá, tipo, todo mundo americano. Ah, tá. Não tem Johnny DeCarli. Mas sim, é uma pegada bem. É que tem um negócio, né? Tem várias coisas da Lisa Powers e tal. Mas assim, eu não tenho ligação. E quais são os powers da Elisa? Ela é muito bom. Ela é muito boa. Ela é muito boa. É uma pessoa muito incrível. Mas assim, sabe? Eu queria justamente pegar essa linhagem e falar, eu sou dessa linhagem e eu vou continuar essa porra. Sabe? E o Caselli já falou, mas e você, Caselli? Não, eu, como eu falei, fui sintonizado pelo Carlos de Carli, irmão do Johnny de Carli. O Carlos de Carli, inclusive, é daqui de Vitória, mora aqui. E aí eu comecei com ele porque, na verdade, um amigo meu tinha sintonizado, tinha falado maravilhas do reiki, que eu tinha acabado de conhecer. E eu, como esse obsessivo que sou, comecei a fazer os cursos do Carlos e as sintonizações e fiz tudo o que ele poderia me oferecer. Então, as três técnicas na qual eu me iniciei, que é o Sui Osho tibetano Kauna, que é o tradicional lá da linhagem da Takata, quanto o Karuna Reiki, quanto o Gendai Reiki Ho, foram todos com Carlos de Carli. Mas foi tudo com ele. E aí, depois, só que o que acabou acontecendo? Na verdade, eu cheguei a fazer uma sintonização, mas na mesma vibe, com outro cara que eu não lembro nem o nome do cara, mas enfim, isso eu nem conto. Foi com o Carlos de Carli que eu acabei fazendo tudo. Mas aí, no fim das contas, esse negócio que o Roberto estava falando principalmente dessa perspectiva de que, olha, esse é o jeito certo de fazer, é assim que se faz e não existe uma outra forma. Quem me conhece, e assim, eu tô mostrando minha cara na internet aí já tem um tempo, todo mundo sabe que eu tenho uma resistência muito grande com essa história de
é só assim que faz e não tem outro jeito. Né? Então, assim, Cara, eu já entrei e já saí de muito tipo de ordem, de muitos lugares diferentes, justamente por causa dessas estruturas dogmáticas que, para mim, nada mais são do que apelos ao ego, né? Tipo, a pessoa cria uma estrutura egóica ali e a estrutura ela precisa ser bastante rígida, porque qualquer desafio a essa estrutura é um desafio ao próprio ego. Sim. Então, assim, eu não tenho nem mais idade para isso, sabe? Não, é sério, porque assim, eu lembro como que eu era 20 anos atrás, que foi justamente mais ou menos quando eu fiz a minha primeira sintonização. E quando a gente é novo, principalmente nessa caminhada, né, espiritual, tem uma coisa assim de você ainda estar muito preso a amarras do ego e tal. Mas o cara chegar numa certa idade como a minha, aqui beirando os 40 anos, e continuar com essas amarras do ego, eu acho uma certa incompetência, sabe? Ou você parou de caminhar, ou você continua caminhando e está se desprendendo das amarras. Chegar aos 40 anos, eu faço 40 daqui a... Tô com 37, fazer 38 daqui a pouquinho. Nossa, fazer 38 e já tô pensando nos 40, que é isso? Tá beirando 40, bicho, passa muito rápido esse bagulho. E aí, assim, bicho, se você tá nessa caminhada há tanto tempo quanto eu e não tá se desfazendo dessas amarras, tem uma coisa muito errada, assim, que você tá fazendo, sabe? Com toda certeza. Então, quando eu olho para trás, quando eu olho para 20 anos atrás, eu falo, poxa, legal, assim, tem uma coisa boa de ficar velho. Sabe, assim, a gente não comete os mesmos erros, a gente não tá preso nas mesmas questõezinhas pequenininhas e idiotas e mesquinhas, sabe, quando a gente era novinho. Então, eu permaneço espírito livre, sabe? Eu permaneço aproveitando aquilo que eu gostei, abandonando aquilo que eu não gostei e fazendo tudo do meu jeito. E, mano, eu acho que você ficar numa mesma ordem, no mesmo grupo, na mesma fraternidade ou sororidade por toda a sua vida, eu acho isso tão estranho, tão... Mesmo que você não tenha, tipo, sei lá, chegado ao último grau, porque, tipo, a gente tem ordens que tem, sei lá, tem muitos graus. Normalmente não passa de 10, né? Que é o negócio da árvore da vida lá, Aleister Crowley. Ó, 20 minutos! 20 minutos de gravação. Mas a gente tem todos esses negócios. E tem ordem que tem, sei lá, 90. Geralmente é marmotagem. Isso é uma forma de você ver. Tem, sei lá, 90 graus e a pessoa ainda tá lá a vida inteira. Tá lá. Porra, cara. Não vai dar ordem, vai da pessoa que é incompetente mesmo. Não evolui, Sim. não aproveita. Mas assim, eu acho que existe uma responsabilidade dessas ordens. Eu vejo isso. Por quê? Com certeza. Porque você ter uma determinada ordem, que tem uma estrutura, sabe? E você, de alguma maneira, tem pessoas que galgam essa estrutura e continuam os mesmos idiotas que eram no começo, existe uma certa incompetência da estrutura. Sim. Permitir que esse indivíduo chegue num grau avançado sem corresponder a esse aprendizado, sabe? Cara, eu acho que é muito interessante essa fala, mas a gente tem que lembrar também que tem muitas ordens que não estão com... Assim, né? É muito difícil você treinar uma coisa sem treinar outra. Até o Franz Bardon vai falar, mano, não tem como você treinar a mente sem treinar o corpo. São coisas que estão juntas, são coisas que andam juntas. Então, se você treinar uma e não treinar a outra, você vai se fuder em alguma coisa no caminho, sabe? Não é racional. E tem muitas ordens que só vão buscar uma coisa, e daí as pessoas vão se fudendo pro outro lado e vai, nossa, sou foda pra caralho, em cura. Só que daí a pessoa tá tipo... Sabe, é uma merda com a mãe, é uma merda com o pai, é uma merda com os irmãos, não busca ser melhor. Tipo, sabe, qual que é o seu motivo de existência? Curar os outros e não se curar? Sabe, tem muito... E esse é o problema da estrutura também. Tem muita ordem que tá incompleta, não sei se incompleta, porque a gente tá muito
nesse tempo de fast food, né? Muito nesse tempo de drive-thru, você vai, passa em um curso e faz uma coisa e ganha um certificado e eu consigo fazer isso. E daí nessa caminhada, hoje em dia a gente não precisa mais de ordens, né? Muitas pessoas ficam muito amarradas nesse negócio de você ter que entrar, você fazer o probacionismo, você galgar degraus, beleza, é legal. Mas muitas vezes você vai precisar só preciso de um conhecimento. Nossa, tem uma pessoa que tá fazendo um curso sobre isso. Então vou ali pegar esse conhecimento e continuar minha vida. Eu Tem me uma coisa que eu sinto recuso falta. a continuar essa conversa com essa geração que não aceita os paradigmas passados, que tudo tem que ser do jeito dele. Eu me recuso, eu vou te derrubar da live, Renan. Brincadeira, gente, pode continuar. Não, mas... Cara, e você sabe uma coisa curiosa, assim, porque tem duas questões aí. A primeira é que eu tava no grupo de estudo agorinha, porque, na verdade, o meu dia de quinta-feira à noite vai ser um dia super ocupado. Eu tenho um grupo de estudo de epistemologia, depois eu dou aula na faculdade, depois eu vou vir aqui gravar com vocês. Caramba. Vai ser recorrente isso ou é só hoje? A ideia seria fazer essa primeira para a gente começar a desambiguar esse termo reiki, que virou um termo guarda-chuva. Hoje tudo é reiki. Você faz Amadeus é reiki, você faz não sei o que lá é reiki, tudo é reiki. Virou reiki. E as pessoas de verdade Não sabe nem explicar. ou estão presas naquela... Como é que o Alberto falou para mim? Gratiluz, ou as pessoas estão presas no reiki gratiluz, que é aquela coisinha de você chegou, a pessoa chega, tem 12 posições, 16 posições, aplica reiki sempre com a mãozinha em concha, tem que botar a mão aqui e ali, coisa e tal, não sei o que, e fechou aquilo ali e acabou. Outras pessoas que fazem o reiki, o cyber reiki gnóstico, Porra, 7 raios tipo de não sei o que, Eu quero ser iniciado nisso. Hã? Eu quero ser iniciado nisso. Não, eu só aceito se tiver ayahuasca online. Eles mandam pelo Cyber reiki correio. gnóstico faz aquele peixinho, o Vesica Piscis, com um chocorei no meio. Não. Alberto, corta isso. Eu e o Caselli estamos abrindo nosso próprio negócio, que é o Cyber reiki gnóstico. Cyber reiki gnóstico. Como assim vocês o meu vai dois? ser melhor que eu vou abrir o reiki hermetista quântico. Quem Então, vai programar o site vamos... de vocês sou eu. E pior que o hermetismo corrobora muito. Reiki hermetista quântico de Exu. Ó, porra! Discordiano. Renzo, você acabou de perder a sua sociedade com o Caselli. Não, você não tá entendendo. Eu vou fazer uma sociedade com ele e outra contigo. Ah, é? Então tá bom. Porque Aí a gente vai diversificando. É assim que a gente domina o mercado, entendeu? Só para não fazer uma ressalva aqui. É aquele momento que o vídeo fica todo em preto e branco. Mano, eu sempre vejo, e os caras usam muito hermetismo pra falar de física quântica, tipo, tudo que está na sua mente é o que move as partículas subatômicas e que faz tudo acontecer no fora, que acontece no dentro, gente. A gente tem que tomar muito cuidado. Acho que quando a gente fala que é hermetista, a gente tem que chegar assim e falar. Eu não concordo com isso. Não tô mais aqui não. Agora é uma outra persona. Sabe? Tipo, porra, velho. Esse é o Caselli que eu conheço, cara. Meu Deus. Sabe a Stephanie, Renzo? Qual? A Stephanie do nosso grupo lá. A gente tá pesquisando preço de máquina de paçoquinha pra fazer paçoquinha com símbolo de reiki. Pra fazer o reiki paçoquinha. Cara, isso é incrível. Era uma piada. A live acabou? Posso ir embora? Depois da paçoquinha eu vou embora, filho. Não aguento. Aí não dá. Mas eu nem Essa é entendi pior que o o que Quantic. eu tava falando. Olha só, presta atenção. A gente tava falando da questão do negócio do paradigma, que você tava falando do Hensel aí, o Alberto, que não aceita os paradigmas. E aí, assim, uma das grandes diferenças entre a ciência e essas outras formas de conhecimento, principalmente esse conhecimento que talvez a gente poderia se referir a ele com um termo esotérico, apesar dos pesares, é que nessas outras formas de conhecimento, paradigmas antigos e novos coexistem. E na ciência não, assim, se um paradigma foi superado, ele fica para trás. Sim. Entende? E é interessante porque, assim, uma dúvida que eu tenho é, será que não era a hora
da gente começar a rever os paradigmas também nessas tradições mágicas, esotéricas, e falar assim, olha, tem uns negócios que precisam ficar para trás, cara. Eu sou um dos primeiros a falar isso. É que eu só queria pegar no pé dele mesmo. Mas tem muita coisa que a gente tem hoje, inclusive fora de ordem, que escapou de lá, não sei como, e acaba atrapalhando a evolução de muita gente. Por exemplo, a questão de gênero. Gênero é uma discussão até hoje, e quando você para pra ver, não faz mais sentido. Nunca fez, né? Mas hoje, principalmente, não faz mais sentido. Alberto, pelo amor de Deus. Gente, ele não tá falando de gênero. Ele tá falando de Eu gênero. ia chegar ali, tá bom? Não faz o menor sentido, principalmente hoje, a gente colocar o gênero da magia igual o gênero do biológico. Não é assim que funciona. E o pessoal, porque isso era usado lá em 1000 e bolinhas, menos 1000 e bolinha, o pessoal hoje traduziu para isso de forma errada. Então, assim, eu sou Sim, dos já primeiros. foi usado assim um dia. Hoje não mais. Sim. A gente tá no século E tem XXI. muita coisinha, A gente tem muita pratica coisinha isso. assim. O próprio termo energia, se você pegar o pessoal que levava isso a sério, tinha tanto pessoal que entendeu a piada, que energia é essa potência que a gente pega e usa, e tinha um pessoal que não, vamos dar um choque na madeira, na parede aqui com uma fumaça, que o espírito vai ter poder para vir no mundo material. Isso tem livros de gente conceituada. Sim. Entendeu? Vamos dar taser no sigilo, Rogerinho? É taser no sigilo? É Taser isso? no sigilo. Taser no pescoço pra carregar sigilo. Então. Ou, que ideia boa! Não, é o taser em Que você. ideia Eu acho boa! muito bom o taser em Você manda o taser pra... Caralho, gostei! Não, eu acho isso uma ideia boa, só que a pessoa fala do taser no sigilo. Você pega o sigilo Não, aqui. o sigilo não tem consciência. A consciência Exatamente. é sua. Você carrega o sigilo alterando a sua consciência. Tem que ser em você. Só que O você sigilo pode ter tem uma parada consciência. cardíaca. Ou consciência de outrem. Se você pegar e colocar o sigilo na frente da pessoa, assim, ela vai lembrar daquilo inconscientemente pra sempre. Só pensando nisso. Tá, eu tem- sei da tem- onde você claro. tirou a terceirização disso daí, tá? Eu sei de onde veio essa ideia. Não, essa ideia está nos meandros da magia do caos brasileira. Então vamos lá. É possível, então, que nós possamos, através do reiki, entendendo agora que o reiki não é gratiluz, que é uma forma Eu sou de briguento trabalhar pra o caramba. prana, o axé, a potência, o nome que quiser dar. Trabalhar essa energia a partir do nosso conhecimento de reiki. É possível que eu faça, por exemplo, algo para prejudicar alguém ao invés de ajudar? Facilmente. Apesar de todo mundo dizer que reiki não prejudica ninguém. Não pode. Já fiz ataque com reiki. Antes que Desculpa, alguém Roberto. fale alguma coisa. Antes que alguém fale alguma coisa. Adivinha quem fez live com o Roberto Nunes, né, no canal dele? Eu. Eu que não Falando fui, o sobre- Roberto não me chama. Não vai com a minha cara. Nossa, pesado. Pesado, isso aí vai ter que cortar. Pesado. Pesou. Mas assim, Eu tô com a minha defesa levantada aqui, fica tranquilo. peraí. Estou rindo. Mas, cara, a gente que tem que desambiguar muito, né? Tipo, o reiki instituição e o reiki energia. Porque a gente tem um reiki instituição que vai ser criado pelo Mikao Usui, criado mesmo pelo Mikao Usui. O conceito, o termo vai ser criado pelo Mikao Usui em 1800. 1924. 22. Então, 1922. Vai ser criado em Isso. 1922 por Mikao Usui. Algumas pessoas vão falar que a energia já foi acessada por outras pessoas, mas o nome reiki, a questão reiki, o termo reiki, nasceu em 1922 lá. Sabe o que Confundi também saiu em com 1922? Oi. O filme Nosferatu, do expressionismo alemão. Eu acho que faz todo Isso sentido. aí, Faz todo sentido. Marcos. Espírito Marcos. do tempo. Zeitgeist, que chama. Isso aqui, reiki e Nosferatu aqui, ó. Com certeza. Os dois. São os opostos, né? Enquanto um envia, o outro chupa. Nossa senhora. Isso dá pra colocar tão fora de contexto. Mas assim,
A gente tem a instituição Reiki que vai ser criada aí, e ela vai vindo, né, através de linhagem, porque o Reiki tem esse negócio de ter a linhagem. Então você outorga poder para uma pessoa. A gente vai ter esse bagulho dos 4 níveis, que são 3, na verdade, né? 3 e 1 que é dividido. Tem o Isso nível 1. mas esse quarto nível só existe aqui, pelo que eu entendo. Por exemplo, o Frank Arjala, que é um mestre alemão que criou a escola Jikden Reiki com o pessoal Yamaguchi, acho que é Yamaguchi, né? O pessoal lá do Japão, ele criou essa escola, que significa feito como ensinado, que teoricamente o Jikden Reiki é feito exatamente como o Shujiro Hayashi fazia assim que ele foi sintonizado pelo Usui. Quando ele se tornou mestre e ensinou para o primeiro cara dessa família. Esse cara saiu dali, do local onde eles estavam, foi para uma ilhazinha japonesa mais retirada. Ali, todos da família foram sintonizados, um após o outro, e assim eles fazem até hoje, um após o outro, teoricamente, como o Shujiro Hayashi fazia lá atrás. A história do Shujiro Hayashi é incrível. Só existem os 3 níveis, nível 1, nível 2, nível 3, e do nível 1 para o nível 2 são 6 subníveis. Ah, caramba. São 6 subníveis. Chegando nesse ponto de níveis, poderia, por favor, explicar quais são eles? Nível 1, Shoden, que é o despertar, tá? Vamos falar do ocidentalzão aqui, tá? Que eu estou entendendo aqui, quem chegou mais próximo do oriental aqui é o Caselli. Então o Caselli, de repente, pode dar uma fala aí, se ele lembrar, né? Essas cabeças privilegiadas lembram. Não é igual a minha, que além de memória, perdeu o cabelo. Né? Mas... Qualquer coisa tem um livrinho aqui ainda, peraí. Então, pega aí. O conhecimento vem, ele filtra e sai. Mais ou menos assim. Mas o primeiro nível, que é o Shoden, que é o despertar. O segundo, o Okuden, né, que é a transformação. O terceiro, a partir daqui começam as discussões, porque cada um dá uma divisão. Eu prefiro a divisão militar, então eu fico com o terceiro nível, o Shiren-Kaku. E ainda é escrito esse rei que está escrito aí na grafia pré-1945, pré-guerra. Pré-guerra, verdade. Isso, vai dizer que é o tradicional japonês, entendeu? É o pré-guerra. Eu particularmente acho até mais bonito do que o pós-guerra, tá? Essa escrita, eu acho ela mais bonita. Mas o Shihan-Kaku, que é o aprendiz de instrutor, e o mestre, que é o Shihan, que é o instrutor. Porque a palavra mestre, que é o sensei, é considerado somente o Sui. Obrigado Todos os outros trabalhos dele são Shihan. Obrigado por isso, porque me incomodava muito ter mestre de si mesmo e mestre para os outros. Para mim, mestre é para os outros. Isso me incomodava bastante quando... Mas que assim, a tradução não ficou muito boa, porque na verdade não é uma tradução, né? É uma versão dos graus, das palavras de grau japonesa. E não é Shihan-Kaku e nem Shihan. Tem um outro nome que eu não sei. Tá? Eu não sei falar o nome, não sei qual é. Mas eu sei que o Shihan-Kaku e Shihan são tirados, inclusive, de artes marciais. Isso eu aprendi lá com o meu mestre de Reiki, das poucas coisas que ele me explicou. O restante ele me deu uma apostila. Eu acho interessante, porque Shihan é um termo... Eu posso estar enganado, mas Shihan me soa como um termo chinês, e não japonês. Mas é japonês. Mas é japonês. Se eu não estou enganado, é um termo utilizado pela Marinha Japonesa. Mas também o Japão, antes da guerra, né? É uma coisa mais... Até, por exemplo, os poemas do Imperador Meiji, eles são, se eu não me engano, eles são vindos poemas iguais dos da China. É uma herança do poema chinês. Mas... verdade. A gente tem Shihan no Japão, sim. Sim, a gente fez uma digressão aqui, mas isso é reiki institucional. Isso é reiki como um marco, como uma coisa, como uma escola.
Uma escola. Uma escola. É isso aí. Muito bom. Uma escola. Uma escola. Aí, a partir energia. dentro dessa escola, que é uma escola iniciática, porque tem níveis, dentro dessa escola você aprende a trabalhar com uma energia X, que Com por fluido. enquanto a gente está chamando de reiki. Né? A gente aprende a trabalhar com essa energia. A partir desse momento que você trabalha com essa energia, você pode, eu vou voltar à pergunta, você pode, através dessa energia, prejudicar alguém conscientemente? Pode. Prejudicar com consciência. Eu vou prejudicar o Enzel agora. Eu vou fazer algo com o reiki que, ao invés de auxiliar na recomposição energética, né? O que é a cura? O que é a cura se não o prejudicar a doença? Não, você não vai por esse lado, não, que dá pra ser melhor que isso, tá? A gente. Eu vou voltar com a minha máscara, velho. Dá pra fazer melhor que isso. Não, você parece tirinha do Hagar, sabe Hagar, o terrível? Hagar, nossa, muito bom, velho. Que o cara vira pra ele e fala assim, Hagar, você tem alguma coisa aí que é boa pra dor de estômago? Ele falou assim, pô, a sopa da minha mulher, a Elga, é maravilhosa. Vou te dar um pouquinho. Aí dá pro cara, quando o cara começa a tomar, o Hagar vira e fala, mas pra que diabo você quer uma dor de estômago? Não, mas é isso. Se a gente for parar pra pensar, o que eu falei tem muito sentido. Porque quando você respira, você tá prejudicando os outros. Agora você tá fazendo uma coisa ativa na vida de outro. Menos Wicca. Bem menos Wicca aqui. Não, mas esse argumento é o que quebra o argumento da Wicca. Aí você não pode fazer nada conscientemente com os outros. Não, é claro que não. Você tá fazendo qualquer coisa que tá fazendo na sua vida, você tá prejudicando alguém. Ô, Roberto, entendeu? Eu digo. Eu vou chamar meu assistente. Por meus testes, eu digo que sim. Porque se você pegar o símbolo. Ah, Lucy! Nossa! Sempre questão desse! Eu sempre questão desse. São tirinhas do Um Sábado Qualquer, é muito bom. Elas são incríveis, Cara, mas eu acho real, assim, que dá pra prejudicar. Tipo, de boa mesmo. Nos meus testes, se você pegar a forma como que cada símbolo trabalha, a forma como que eles funcionam, você consegue utilizá-los para outras coisas. Por exemplo, o nosso maravilhoso Honsa de Shonen, que dá pra fazer muita arte com ele, porque a forma como ele funciona, você consegue utilizar ele para milhões de coisas. A gente suprime a energia caótica do Alberto e ela estoura em alguém. Sempre, cara. Essa é a questão. O Caselli é mais caótico que eu, você não vem, não. É, pra caralho. Mas assim, eu até perdi o que você tava falando. Igual se você pegar as faixas vibracionais energéticas, né? Se você pegar elas, se você jogar na mão de uma pessoa que fala que magia só pode ser usada para o bem, ela vai falar, não, mas se você utilizar a faixa dos ventos, você vai sempre curar a mente da pessoa. Aí você joga numa pessoa que não pensa assim, não, essa faixa aqui, você pode enlouquecer. Você pode tirar a mente da pessoa. Você pode causar ilusões na pessoa. É só você saber usar. Nos meus testes com reiki, dá pra fazer a mesma coisa. Sim. E daí que a gente vai vir na aplicação do reiki na magia. Que é muito interessante. Porque quando você tá fazendo magia, você tá prejudicando as outras pessoas. Em algum momento você vai prejudicar alguém. Entendeu? Querendo ou não querendo. Primeiro. Segundo, que o reiki é muito versátil. Muito. Claro, se você for pegar na tradição e tal, é óbvio que ele vai ter coisas que vão ser engessadas. Só que ele, como uma ferramenta, ele é muito versátil. Então, por exemplo, a gente vai ter esse problema que é a localidade espaço-temporal na magia. Que inclusive estavam até falando em algum grupo que eu não lembro agora. Que é sobre, acho que era na God. Estavam fazendo uma discussão séria na God. Olha onde chegamos. Deus. Sim. Vocês sabem que eu tomei um bloco do Facebook uma vez porque eu compartilhei um post da God no Facebook que eu fui bloqueado pelo Facebook, mas o post lá na God continuou perfeito. Ué? Eu fui bloqueado porque eu compartilhei o post. É que você é cúmplice. Quem se ferra Pois só é, o mas cúmplice. imagina que quando só o cúmplice se fode. O perpetrador do bagulho, não. É egrégora. Sim. É egrégora. Não, é egrégora. É egrégora caótica. Enfim. Mas estava tendo essa discussão de
horas planetárias. Todo mundo fala disso. E você precisa consagrar para Mercúrio no horário de Mercúrio. Inclusive tem até uns erros de cálculo nessas questões de horários de planetários. Mas, por exemplo, com o Reiki, tem o símbolo Honsha Shonen, que é o mais falado na magia, porque ele é muito da hora, ele é muito versátil. Nossa, o mais versátil. Que ele faz você se deslocar no espaço-tempo. Então você se desloca daqui para Guatemala, ou você pode se deslocar daqui para o futuro. Não tem esse negócio para ele, não tem esse negócio de existe um espaço-tempo. É o que, né, a gente faz. Caseri, eu vi essa torcida de nariz, por favor, pontue. Caseri, por que você discorda? Mas peraí. Esse negócio dele ser espaço-temporal, peraí. Dá pra você usar pra atingir qualquer hora temporal, qualquer hora planetária. Não tem essa. Não, eu só torci um pouco o nariz por causa desse lance do futuro, assim, porque qual futuro? Futuro é complicado. Futuro é um bagulho meio... Futuro é meio zoado. Mas, assim, Acho que depende do paradigma da pessoa nessa questão. Cara, só existem 2 paradigmas válidos com relação a essa questão. Eu tô falando de física agora. Sim. Sacou? Ou você tem um contínuo espaço-tempo em que já tá tudo posto, tipo, é um sólido elíptico que começa ali no Big Bang e vai terminar no final, porque ele expande e depois contrai, e é um sólido. Então, todos os tempos, que aí o tempo, na verdade, seria a 4ª dimensão do contínuo, né? Então, tudo que aconteceu continua lá, e tudo que vai acontecer já está lá. Você tem esse paradigma do contínuo espaço-tempo como uma estrutura única, né? E você tem o outro paradigma, que está na moda agora por causa da Marvel, que é o paradigma do multiverso. Sabe? Cada coisinha que poderia ser diferente foi diferente no universo paralelo. Só existem esses 2 paradigmas. Eu acho que esse é o... Se a gente passar a navalha, aquela navalha, se a gente passar a navalha, o multiverso ele cai na hora. Que é muito mais fácil Não, né? Então, aí que tá. Você chega nessa parte de física teórica, o mais fácil não conta muito não, viu? Bibi Bailas, queremos você aqui. É mais fácil a partir de que ponto de vista, cara? Porque... exatamente. Mas é essa questão de se deslocar. Né? Beleza. Mas tudo bem. Mas é zoado, Então, é zoado. Isso seria uma maneira de nós entendermos a aplicabilidade de um dos símbolos do Reiki, que é o Honsha Shonen. E está se tornando aí famosinho, coisa e tal. É uma das formas de se aplicar. Eu, por exemplo, encaro, na maioria das vezes, o Honsha Shonen como um armazém, né? um local onde eu deixo o Reiki ali programado para que ele seja liberado na hora X, independente da pessoa estar ali ou não. Tal. Agora, enviar Reiki para um futuro, eu não envio. Eu acho não consigo entender por aí. Porém, é uma maneira, muito entre aspas agora, mais fácil da maioria das pessoas que não entendem a fundo como que as coisas funcionam, ou nem a fundo nem a raso, né? Eles simplesmente não entendem como as coisas funcionam. É mais fácil delas entenderem que, olha, no dia 3, quando você estiver entrando para a sua audiência judicial, exatamente naquele horário das 13h30, vai descer sobre você o Reiki que está programado para isso. Pronto. E se eu não estiver lá, perdi o ônibus, não cheguei lá? Sinto muito, perdeu o Reiki. É mais fácil das pessoas entenderem. Agora, com relação à utilização do Reiki em processos de magia, como que eu enxerguei isso? O que se passou comigo? Primeiro eu recebi uma solicitação de ordem para tentar trazer o Reiki que eu fazia, que é esse tibetano, Osho, o Usui, não sei o que, Johnny Descartes da vida, esse cara para dentro da magia. E foi aí que nós nascemos, crescemos aqui e trouxemos para cá um Reiki que recebeu o apelido, que a princípio era só um apelido mesmo, o apelido de Reiki hermetista. Porque
porque não era para ser esse nome, era para ser um outro nome. Vamos deixar reiki hermetista até o negócio começar a funcionar. Só que começou a funcionar, a galera gostou do nome e ficou. O nome acabou ficando. Né? O nome ia ser outro. A gente ia tentar colocar até reiki ogômico, porque a ideia é que o reiki fosse só da Ogon, só dentro da Ogon, não se expandisse. Né? Mas, enfim. E aí, a partir dali, eu comecei a entender como colocar dentro dos meus processos de magia, como colocar o reiki ali dentro. Até então, eu nem entendia que eu poderia fazê-lo, apesar de muitas entidades dentro do terreiro ficarem batendo na tecla, só que o cabeça dura não quer. Sabe quando o cara não quer ouvir? Você escuta, Aí mas que não tá ouve. a falta que faz a magia do caos na sua vida, senhor Roberto. Porque Caote pega essas coisas e fala, pera, isso faz isso? Então dá pra fazer aquilo. Entendeu? E aquilo também! Pois é. Eu peguei, Então, eu assim, procurei. A hora que eu a peguei, partir daquele clique, a partir daquele momento, eu falei, opa, peraí, dá pra fazer. Dá pra eu pegar esse carinha aqui, ó, e fazer um banimento, né? Dá pra eu pegar esse carinha... Oi? Círculo de proteção com Shokurei é bom demais. Círculo de proteção. Tem uma frase muito boa, dentro da perspectiva da magia do caos, que resolve uma série de problemas pra gente. E a frase é assim: se quiser, pode. Se quiser, pode. É. Totalmente. Pô, posso fazer isso? Se quiser, pode. Se quiser, pode. Faz sentido pra você? Eu posso misturar isso com aquilo outro? Se quiser, pode. Faz aí. Depois me conta o resultado. Essa eu aprendi contigo. Faz aí, depois me conta o resultado. Faz aí, grava, coloca uma fita cassete e manda pro Roberto. Ó, Eu maldade. não entendi a fita cassete. Ó, maldade. Você não sabe nem o que é isso, Zigoto. Fica quieto aí. Que fita cassete? Isso não é do seu tempo, não. Você não sabe nem o que é fita cassete, rapaz. Eu duvido se eu te der um vídeo cassete na sua frente, você conseguir arrumar a hora dele. Eu duvido. Eu sei rebobinar. Aprendi a Qualquer um rebobinar. sabe. Eu sei rebobinar. Rebobinar. Como se for, Sei nossa, a quinta maravilha do mundo. Vamos falar de reiki. Rebobina a fita, vamos falar de reiki. Nossa! Vamos lá. Você usava, Caselli, assim, você falou que você fez 3 formações, eu não sei se foi na mesma época, se foi com distanciamento. Foram em sequência, mas com distanciamento. Porque os cursos tinham aquela coisa de você garantir um certo período de limpeza e adaptação do seu corpo energético para o próximo nível. Certo. Tá? Então, e era um bagulho doido, assim, porque a galera que fazia o curso comigo sempre se cagava de medo de limpeza energética. Tinha uma história na época que era assim: quando você fizer o reiki, quando você começar a passar pelas sintonizações, em alguma sintonização que chegar a sintonização, chegar naquele ponto em que você tem problemas, você vai passar por uma limpeza energética. Sacou? Que vai invariavelmente envolver choro, ranger de dentes e vômito e diarreia. Sacou? Nossa. Ordalho. Ordalho do reiki. Era um negócio assim. As minhas crises de depressão, então, são limpezas energéticas? Porque é o mesmo sintoma, caralho. Eventualmente. É pesado. Qualquer acontecer. coisa que você fala depois disso pesa. Enfim, aí tinha essa distância, né? Entre uma sintonização e outra tinha um certo período a ser cumprido, né? E aí também tinha o negócio dos requisitos, que eu acho que isso era coisa da cabeça do Carlos Decali, assim, requisito de até onde você pode fazer de um nível para fazer o outro. Então, por exemplo, só podia fazer o nível 1 do Karuna quem já tivesse o nível 2, pelo menos, do Usui, Osho, tibetano, Kauna. Porque falava assim, não, porque o Karuna, ele é mais intenso, mais forte, então o seu corpo energético precisa estar mais preparado. Então, você só pode fazer, tem umas técnicas mais avançadas, não sei o quê. Então, você só pode fazer o nível 1 do Karuna quando você tiver o nível 2 do Usui. Você só podia fazer o nível 2 do Karuna se você já tivesse o 3 do Usui. Sacou?
acho que a Karuna tinha 2 níveis só. Você só podia fazer o primeiro nível do Gendai se você tiver... Então tinha uns pré-requisitos, assim, que você ia tendo que atender para... Eu não acredito que esses pré-requisitos sejam válidos para todos os mestres, até porque se eu não quisesse fazer o Reiki Usui, não quisesse fazer Gendai, nada, eu quero fazer só o Karuna. Eu não poderia fazer? Não, eu quero fazer só o Karuna Reiki. Talvez seja só uma forma de amarrar o curso um no outro para você conseguir fazer os dois, né? Foi a primeira coisa que eu pensei. Mas na época que você fez o Reiki, você já mexia com magia ou não? Foi depois disso? Já mexia. Então, já. quando você começou a fazer o Reiki, quando você obteve lá as suas formações de Reiki, você já entendia que poderia usar o Reiki dentro dos seus processos de magia ou isso surgiu depois? Cara, eu entendia, mas no começo, o que acabou acontecendo? Eu comecei a separar as coisas porque era uma coisa que eu fazia lá no começo. Hoje eu acho que a gente já tem uma certa caminhada, já dá para prescindir de certas cautelas. Mas como eu estava no começo de um monte de coisa, estudando um monte de coisa, o que eu acabava fazendo? Eu tentava aprender cada uma das coisas que eu estava aprendendo por elas mesmas. Eu tentava não misturar as coisas, porque se eu começasse a misturar no começo do aprendizado, o que acabava acontecendo? Isso poderia me prejudicar no entendimento daquilo que eu estava estudando, porque eu já estava estudando misturado com outra coisa. Então eu fazia o seguinte: então vamos separar, estudar cada coisa separado. Depois que eu entender o que é cada uma dessas coisas, aí eu misturo. Sabe? Então, assim, as minhas práticas de Cabala e Tarô eu sempre estudei misturado, que a gente pega da tradição da Golden Dawn, né? Teologia já era misturado desde o século XIX. Mas, assim, os meus estudos de Cabala, Tarô e Hermetismo, de uma maneira geral, eram uma coisa. Aí tinha as minhas práticas na Umbanda, que eram outra coisa. Não se misturava. E depois chegou o Reiki, que era uma outra coisa. Entendi. Então, num determinado momento, essas 3 coisas estavam convivendo. Aí o que era hermetismo, cabala e o que era Golden Dawn, né? Hermetismo, cabala e tarô, foi se transformando em taoísmo. Principalmente pela influência do Peter Carroll do Liber Null. Eu li o Liber Null e falei, porra, é isso aqui. Esse aqui é o próximo paradigma em magia, depois do hermetismo. Sabe? Mas aí Umbanda eu continuei separado e depois que eu entendi muita coisa do Reiki, aí eu comecei a misturar o Reiki na magia. Ou seja, você, por exemplo, na hora de você fazer um sigilo, você vai lá e ativa esse sigilo a partir da energia trabalhada com Reiki, ou você... Às vezes, dependendo do objetivo do sigilo. Não, beleza. E tem alguns objetivos mágicos que eu uso a ferramenta que dá na telha. Então, por exemplo, eu quero encontrar um objeto perdido. Perdi um objeto qualquer. Então, no Karuna, tem um símbolo que te auxilia a encontrar objetos perdidos. Olha. Dentre outras coisas, né? Mas pode ser usado para isso, que é o Cria. Às vezes eu uso o Cria para encontrar objetos perdidos. Às vezes eu apelo para São Longuinho. Eu até fiz os pulinhos aqui. Eu também sou devoto de São Longuinho. Então, assim, eu posso usar uma coisa, posso usar outra, posso usar as duas juntas, posso não usar nenhuma. Então, a magia depende do quê? Depende, para mim, o rito que eu vou adotar depende de 3 coisas. Né? Primeiro, o que eu tenho disponível à mão. Né? Segunda coisa, qual é o meu objetivo, o que eu pretendo alcançar, porque aí eu vou escolher a ferramenta de acordo com o objetivo. E terceiro, quando, por exemplo, eu tenho tudo favorável a escolher uma série de ferramentas. Eu tenho algumas ferramentas que possam servir para o mesmo objetivo, aí vem o terceiro ponto, que é o quê? O que deu na telha no dia. Assim, o que eu estava com vontade de fazer.
Uma questão muito importante é que, tipo, é entender o seu corpo, entender como você pode usar as coisas pra fazer as coisas quando der na telha. Porque eu sempre falo que eu gosto de fazer magia como se eu tivesse sentado no ponto pra ir pegar um ônibus. Se eu quero fazer, por exemplo, ou sei lá, tô na floresta, o que é um ambiente bem propício pra fazer magia, né? Assim, tô na floresta, quero fazer uma questão de ataque. Eu tenho urina. A urina tem o quê? Ácido, ureia. E já tem todo um backstory. Backstory? Nossa. O Caselli reclamando do estrangeirismo no começo. Tem toda uma história, por exemplo, das religiões de matriz africana, que em alguns processos o ataque é feito com você urinando em objetos pessoais da pessoa, em lugares Golden Shower. O que é Golden Shower? Essa eu vi chegando. Exatamente. Essa eu vi. Então, assim, às vezes o ataque é você fazer o Golden Shower não proposital em uma coisa da pessoa, não mijem em pessoas. Mas sim, por exemplo, em fazer objetos A não delas. ser que elas peçam. Se fizer no Samsung a não ser ou que no elas iPhone peçam. da pessoa, garanto que vai ser um ataque infalível. Exatamente. Claro. Porque o celular tá literalmente conectado à pessoa. Aqui, mas então, permitam-me fazer um adendo à pergunta do Roberto, então. Por favor. Porque o Roberto fez uma pergunta que é muito interessante, que é essa história do eu prejudicar as pessoas com reiki. Mas eu queria falar uma coisa que meio que responde sem responder, puxando a coisa para um outro lado. Que é assim, ó. É uma das coisas mais idiotas que você pode fazer na sua vida é você, depois que aprende o que é reiki, você tentar usar ele para prejudicar outra pessoa. Porra. Sim, com certeza. Você sabe por quê? É mais ou menos assim, ó. Imagina o seguinte. Imagina que eu viro pra você e falo o seguinte. Olha, eu vou te ensinar a dar um soco, tá? Um soco se dá assim. Aí você aprendeu a dar um soco. Você deveria socar essa pessoa aqui. Aí eu pego uma foto do seu desafeto e prego na parede. Aí você vai lá e soca a foto da pessoa na parede. Entende o que eu tô falando? Você vai quebrar sua mão. Entende? Então, assim, qual que é o meu ponto com a galera que fala sobre magia de ataque? Vamos fazer magia para atacar outra pessoa. Aí tem aquela galera que fala de lei do retorno, de karma, de não sei o quê. E eu tenho um texto que eu escrevi muito tempo atrás lá no meu Medium, e eu lembrei dele agora, por causa disso. Porque assim, ó, o que é isso de lei do retorno? O que é isso de karma e tal? É um nome que as pessoas inventaram para expressar uma coisa que depois que você entende o que é, desde uma perspectiva, por exemplo, da magia do caos, você entende que não precisa de palavrinha bonita para você se referir a isso. É o seguinte, quando você chega a fazer um ritual para você prejudicar uma outra pessoa, que tipo de sentimento você tem que ter dentro de você para se movimentar a tal ponto de fazer todo um ritual para foder uma outra pessoa? Você tá num lugar muito ruim, sabe? Você tá sentindo coisas muito ruins. E é isso que você tá sentindo, é esse lugar onde a tua cabeça, onde o teu coração tá, que vão te ferrar. Sacou? Então, quando você faz reiki para prejudicar outra pessoa, pode funcionar? Até pode. Mas no momento em que você tenta usar o reiki para prejudicar outra pessoa, isso significa que você está sentindo tanto ódio, tanto rancor, tanta raiva no seu coração, que você está se ferrando. E se você estudou reiki, se você foi sintonizado no reiki, você buscou alguma coisa para curar. E aí você se ferra tentando ferrar o outro com uma ferramenta de cura. É muita uma estupidez. Ferramenta. Quem confere ferro, com ferro será conferido. Isso. Conferido. É isso aí. É muita estupidez, cara. É Eu muito acho que tem idiotice. eu acho que tem muito uma questãozinha de culpa também, né? Essa culpa obsessiva de quando você faz uma questão em um país que é extremamente religioso, extremamente cristão. Isso se choca, assim. Você vai, tipo...
Daí o seu subconsciente tá tipo, caralho, você fez merda, caralho, você vai pro inferno, puta que pariu, você vai pro inferno. Daí, tem ó. isso também, mas é tudo coisa que a nossa própria cabeça produz e a gente se ferra. Tipo, é como você ter um cardiologista obeso, sabe? Verdade. Tipo, o cara estudou a vida inteira para Ele saber que a condição dele de obesidade tá prejudicando pra caralho o coração dele. E ele sabe disso porque ele estudou esse negócio. Então, por que o cardiologista é obeso? E fumante. E fumante, sabe? Enfim, uma série de outras coisas. Mas você tem isso. Então, assim, de alguma forma, o ser humano é uma criatura contraditória mesmo, né? Sim. Mas tem certas coisas que... né? Você não precisa se prestar essa questão. Irei agora citar o senhor Eduardo Ruas, que fala o oposto de vocês três, falando que se pisa no seu carro, você tem que chutar a pessoa. Só pra deixar... Não, mas não é isso que a gente tá falando. Não, Não é isso que a gente tá falando. Não, calma. Eu também não tô falando isso, não. Também não tô falando isso, não. Principalmente porque, desde um ponto de vista de reação ou de autodefesa, se você faz uma coisa de forma desapegada, você pode até prejudicar uma outra pessoa, você pode até agredir uma outra pessoa. É história de luta. Você está assistindo a luta do UFC. Meu pai que fica falando disso muito, assim, ficava falando disso, enfim. Beijo, pai do Caselli, que tá assistindo isso aqui. Quando a gente assistia o UFC muito tempo atrás, o UFC começou ainda, estava no começo ainda e tal. E aí ele olhava e falava assim, mas como é que é isso do cara partir pra cima do outro na porrada, sacou? E socar o outro e arrancar sangue e derrubar e nocautear e aí depois soa o gongo, os caras se abraçam, se beijam, dá tapinha na bunda. Porque não tem ódio, não tem na maioria dos casos, né? Não tem a mágoa, não tem. É só uma ação. É só uma ação livre desse tipo de amarra. Entendi. Sabe? Então, que eu acho que é o lance do samurai. Sabe, assim, da luta como meditação. Entende? Então, você tem até aquele do negócio lá do filme do Último Samurai com Tom Cruise, o cara falando no mind, né? Tem muita coisa na mente. Então, sem mente. E aí, quando você tá nesse estado, né, nesse samadhi da arte marcial, superior, não tem apego, não tem ódio, não tem raiva, não tem rancor. Você simplesmente faz as coisas. Agora, ninguém faz as coisas contra uma outra pessoa de forma premeditada para ferrar a vida da pessoa sem estar sentindo coisas muito ruins. Com certeza. Então vamos lá. Como a ideia da gente aqui é mostrar para as pessoas que o reiki não é só para harmonização energética, a gente pode usar aliás, na verdade, quando eu comecei a fazer o curso online, né, ministrar curso online, uma das questões que eu bati na tecla, porque lá na primeira turmona, lá alguém levantou essa bola, uma das coisas que eu sempre bato na tecla é o seguinte: se o reiki fosse realmente só e somente só para ser aplicado em pessoas para uma cura, seja uma cura espiritual ou física, não importa, se fosse só e somente só, mestres de reiki desde lá de 1926 para cá, e eu estou falando 26 porque é a partir da morte do Usui, de 1926 para cá, não estariam ensinando a você, antes de aplicar reiki em alguém, prepara o ambiente. Aplica os símbolos nas paredes, no teto, coisa e tal. Ué, mas peraí, se é para eu aplicar reiki em pessoas, para que eu vou botar na parede, no teto, no chão? Tá incoerente isso. Aí eu não posso usar o reiki, por exemplo,
como banimento o que Cassiano chama. levantou essa bola aqui há um tempinho atrás aqui, né? Pegar um dos símbolos do rei e falar, esse símbolo, para mim, me lembra concentração energética. Já deu para perceber que o Chocorei está aqui, né? Me lembra concentração por causa da espiralzinha que ele monta ali, coisa e tal. Eu não posso pegar esse cara, energizar esse cara com o próprio reiki, mentalizando essa concentração energética para me ajudar ou ajudar outra pessoa, sei lá, num processo qualquer que seja de abertura de caminho, sei lá, o cara está com problema no trabalho, o cara está com problema, sei lá, alguma coisa assim. Eu não posso fazer isso com reiki? Ah, não, não pode porque a energia do reiki é voltada só para a cura. Minha mãe Então eu deixa. também não posso fazer proteção de ambiente, gente. É incoerente. Sim. Né? E aí eu tenho que concordar com o Caselli quando ele fala da frase do caos. Né? Se quiser, Você pode. quer? Então você pode. Vou fazer uma ressalva aqui quando fazer uma digressão enorme, mas é importante. A gente tem um conceito na magia, a gente usa bastante sigilo. Na magia como um todo, vários sistemas usam sigilo. E o Chokurei não, o Honsha Shonin, eu vejo ele muito como uma obsessão. Ele vai agir como uma obsessão. Então, por exemplo, tô lá, programei o Chokurei para meio-dia de dia 13 de março. Não é que o Honsha Shonin em si, essa é a minha visão, não é que o Honsha Shonin, o símbolo, ele vai sair do Sagrado Anjo Guardião do Reiki e o Mikao Uzui vai chegar lá e fazer um On e aquilo vai fazer o Reiki. Mas sim que a sua mente, naquele momento, daquele dia, subconscientemente vai jogar Reiki para aquela pessoa. Independente do que você vai fazer, sabe? Entendi. O reiki será lançado a partir de quem o programou. Sim, porque então, a gente manipula. Ele está lá guardado. Ele não está lá guardado. A gente manipula Tá a energia inconscientemente. É essa a questão. O seu subconsciente vai olhar assim, vai puxar a energia e vai só manipular. Da mesma forma que o sigilo acontece no subconsciente, você só joga ele lá e ele expande, ele acontece. Eu sou mais a teoria do Roberto, hein? Simples. Eu sou mais a teoria do Roberto. Não, mas isso aí são teorias, né? É o que eu tô falando. Quero ver quem me prova. Porque assim, eu posso hoje fazer essa técnica para amanhã, às 9 da manhã, ajudar tal pessoa, e amanhã às 9 da manhã eu vou estar passando inferno no meu serviço. Então não teria como a minha mente, naquele momento, enviar a energia na vibração correta. Então, por causa desse detalhe, eu acredito mais na teoria do Roberto, que forma-se aquela bolinha energética e cola na pessoa, aí quando a programação acontecer, ela trabalha. Eu gosto mais dessa, não tô dizendo que tá mais correta, tô dizendo que eu gosto mais dessa. Sim. Não, mas pode acontecer também. Se quiser, pode. Se quiser, pode. É que eu falei do Caselli porque eu, por exemplo, eu não sei, eu acho que o subconsciente não tem nada a ver com o que você passa agora. O que ele vai fazer, o que ele puxou e falou, não, vou fazer isso aqui nesse horário, ele vai fazer. É uma ideia obsessiva, sabe? Agora, se tiver, tem todas as variáveis, né? O Fausto que fala que o sigilo é um trauma autoimposto, autoinduzido. Sim, uma ideia obsessiva. Então, sabe? Eu acho que essa é a forma que eu penso e eu acho ela mais simples, mas eu acho que também funciona muito bem. Mas já que é pra fazer assim, eu preciso que tal pessoa receba determinado tipo de energia para determinado tipo de coisa. Não é mais fácil fazer um servidor? Aliás, pode usar servidor? Então, aí agora eu vou voltar na pergunta que o Caselli fez lá no início. Será o símbolo do reiki um sigilo? Você pode trabalhar, no meu entender... Será Mikao Uzui um servidor? Será Mikao Uzui um caótico? Como é que eu entendo que a coisa pode acontecer com relação aos símbolos de reiki? No passado, quando isso que nós estamos fazendo aqui
era simples, sei lá, ficção científica, isso aqui seria impossível. Teria que Um estar em cada os estado quatro do sentados em Brasil, volta de uma mesa de bar, falando pessoalmente. O pessoal sem passando. estar Nossa, ele pessoalmente escreveu. próximo, né? Bom, enfim, no passado distante, os símbolos de reiki eram conhecidos somente por aqueles sintonizados. Ou, a não ser que um desses fosse um pouco mais linguarudo, e dissesse aqui, ó, isso aqui foi que eu aprendi lá, ó, isso aqui. Do contrário, estava lá escondidinho. Eu vi, tem uma mestra brasileira, acho que é Val o nome dela, eu não sei o nome dela todo não, acho que é Val. Ela morava, não sei se ainda mora, ela morava no Japão e ela é do Jikiden Reiki, do Frank Arjala. Ela é do Jikiden Reiki. Ela pegou uma live dela uma vez, um vídeo, ela pegou a apostila e falou assim, essa aqui é a apostila, mostrou a capa assim, ó, falou, essa aqui é a apostila que eu não posso dizer o que tem aqui dentro, porque é segredo. Aí ela fez assim, ó, pegou a apostila e fez assim, olha só o que tem aqui dentro, ó. Aí fez assim, e passou e acabou. Porque eu não posso, isso aqui é proibido mostrar, não posso mostrar. O que tem de tão diferente? Chocorei, tá na internet. Invertido, vertido, os dois juntos, os dois chocorei juntos é que é o cria, não é isso? Um para um lado e do outro. Então os dois aqui tem todos os símbolos, está tudo espalhado pela internet, ou seja, isso não é mais segredo para ninguém. Como que eu enxergo? Nesse ponto eu sou muito parecido com a Verônica, que escreveu esse livro. Se você é sintonizado no reiki, você tem um chocorei na sua mão, que você pode trabalhar com esse símbolo, fazendo dele sua ferramenta para a aplicação de reiki, que é um filtro que dentro do que eu aprendi, ele é um filtro e equalizador ao mesmo tempo. Ou seja, ele vai ler o reiki que está sendo aplicado e a energia daquela pessoa que está recebendo o reiki. E, numa fração de segundos, ele equaliza esses dois porque para aproximar as velocidades, eu gosto de falar de velocidade, aproximar as velocidades, tanto do recebedor quanto do reiki que está sendo aplicado, e ele aproxima essas velocidades para que a pessoa possa receber algo compatível com a sua vibração, vamos falar desses termos. Isso é o cara que está sintonizado no reiki. E se eu não estiver sintonizado no reiki? Ou se eu estiver, mas quero usar o símbolo de um outro jeito, eu posso? Pode. É só você entrar na internet, olhar lá e falar assim, gostei desse cara aqui. Esse cara é o Daikomio. Gostei desse cara, ele é bonitão. Tem dois. Vou fazer. Oi? Que tem dois. Tem dois. Tem dois Daikomio. Porque você está falando do tradicional e do tibetano? Ou... então beleza. Ele tem aquele outro. Que é a cornetinha. E eu aprendi que não deve ser traçado. Eu aprendi que aquele só pode ser soprado. É um símbolo que você não pode... Você não traça a cornetinha e aplica. Você sopra. E numa cor específica, que é o violeta. Eu mesmo, mano, você vê essa incoerência entre linhagens quando você vê que eu fui ensinado que é pra equilibrar a Kundalini. Pra equilibrar os dois canais energéticos principais do corpo. Olha essa doideira. Se é para falar de coisas que você foi ensinado e que não foi ensinado, o que acontece? Eu não traço o Honsha Shonen e nem o Daikomyo do Usui da forma como eu fui sintonizado. E tá tudo não bem. traço. Por quê? Porque eu compreendi que, na verdade, o Daikomyo são, por exemplo, o Daikomyo, falando do Daikomyo especificamente, são 3 kanji. Sim. E aí as variações do Daikomyo é porque o pessoal aprendia de qualquer jeito, tentava lembrar depois que não tinha apostila e traçava de qualquer jeito. Agora, se você vai lá pegar os 3 kanjis, você tem uma forma específica. Então a forma como eu fui sintonizado no Daikomyo era uma forma lá, já que já é uma corruptela. Mas eu não gosto de traçar a corruptela. Eu quero fazer o kanji, eu tenho uma ligação com a cultura japonesa, sabe? Sim.
Pô, eu fiz karatê minha vida inteira, fiz aikido, gosto do Japão, entendeu? Gosto de mangá e tal, até alguns, não todos. Mas aí eu fui atrás de saber como é que é, o que é o kanji. O Honsha Shonen também não chega a ser especificamente kanjis, são corruptelas de kanjis, mas tem uma estrutura ali que é quase kanji também. Então, as variações que vêm depois eu acho muito toscas, assim, eu gosto. Ou seja, Tem até teorias de que o Chokurei era um kanji. Só. Já foi. Não tem tem muita lógica, coisa perde a lógica. redonda em japonês. Não tem mesmo, não. mas assim. Coisa redonda. Só para eu completar o meu raciocínio. Então, eu entendo que uma pessoa pode pegar um desses símbolos e fazer o que ela entende que aquele símbolo passa para ela, independente dela estar ou não sintonizada no Reiki. Por quê? Tanto quem é sintonizado quanto quem não é sintonizado no Reiki, qualquer símbolo que você se utilize é porque esse símbolo passa para você uma história qualquer. O exemplo que eu dei... Exatamente. Esse aí me passa fofura. O exemplo que eu dei do Chokurei. O Chokurei, ele passa para mim a ideia, por causa do desenho dele, de que eu estou buscando uma energia em cima e concentrando ela embaixo, independente de eu ser sintonizado no Reiki ou não. Então, se eu quero, por exemplo, fazer uma magia para ajudar o Renzel a se concentrar mais para a prova, concentrar mais para ele fazer uma boa prova. Que símbolo eu vou usar na minha magia? Eu posso usar uma simples espiral. Não, peraí, pausa. Caselli, seja bonzinho comigo. Eu tenho TDAH. E lá. Eu perdi o que ele falou. Eu não sei o que ele falou. Eu parei no carregar energia. É foda. Mas olha só, eu posso usar uma espiral dentro de uma mandala, um pentáculo como esse aqui. Eu posso usar uma espiral para mostrar concentração de energia. Eu poderia, ao invés de colocar essa espiral aqui no meio, eu poderia ter colocado aqui o Chokurei. Ah, Roberto, mas você não pode usar o Chokurei porque você não é sintonizado no Reiki. Mas eu não quero saber como ele é usado no Reiki. Eu só estou usando ele porque ele me Porque ele é uma remete espiral. à ideia. Ele me remete à ideia de que eu estou buscando uma energia no alto. Não, mas você sabe uma coisa curiosa com a minha caminhada com o Reiki com relação a isso, do que o Reiki proporciona, o que a sincronização proporciona? Porque assim, eu já tinha ouvido falar do Reiki, mas eu não tinha sido sintonizado ainda. Uhum. Mas eu tinha ouvido falar desse negócio de Reiki, de botar a mão, não sei o quê. Isso eu devia ter, acho que 18, 19 anos. Aí um amigo meu tava lá em casa, tava passando mal. Falei assim, rapaz, tem um negócio de botar a mão, eu vou botar a mão em você agora para você se sentir melhor. Aí eu botei minha mão nele, assim, fiquei botando a mão e tal, não sei o quê. Durante uma meia hora, 40 minutos, mais ou menos. E aí ele ficou ótimo. Ele falou, pô, cara, esse negócio funciona mesmo, eu tô ótimo. Eu falei assim, tá, deixa eu só deitar um pouquinho e daqui a pouco a gente conversa. Você aí falou. eu falei. E aí eu deitei e dormi 14 horas seguidas. Eita! Tá. Só queria dar uma descansadinha. Que assim, assim a gente volta a uma pergunta muito recorrente do o que é o Reiki e por que o Reiki. E chega nisso. E o Reiki você tem acesso a uma potência e quando você utiliza ela para fazer algo, você tem um menor ou às vezes até nulo desgaste enquanto você o faz. Quando você pega da sua potência do seu corpo e faz algo, você tem um puta desgaste, fazer uma cura. É isso, não, eu passei a minha energia todinha. Você não era iniciado. Não, ele não era sintonizado, né? Ele viu alguma coisa a respeito e usou. E botei a mão. Então, assim, tem esse negócio também, assim, a sintonização tem uma função, sacou? Sim. Sim. É literalmente uma outorga de poder também, né? Uma outorga de... Eu gosto dessa palavra, sintonização. Por que eu gosto dessa palavra? Porque lembra onda de rádio mesmo, assim, né? Se vocês ligam um rádio, ele tá chiando.
A partir do momento em que você sintoniza, ele consegue receber a onda e projetar. Específica, Enquanto você não sintoniza, é só chiado. Sim. Caselli, você disse que teve um rolê com a Umbanda, você é umbandista, foi umbandista? Como é que é a tua história com a Umbanda? A minha história com a Umbanda é caótica. É caótica? Mas você... A gente tem que lembrar daquele perfil. Eu cheguei a me iniciar. O que aconteceu, assim? Eu morei numa república que um dos nossos moradores da república era iniciado na Umbanda. E aí o cara, de repente, começou a querer fazer um trabalho espiritual em casa e a gente juntava uma galera e ele recebia as entidades e a gente conversava com as entidades. Então tinha esse trabalho aí que era um contato com entidades de Umbanda, porque ele tinha sido iniciado na Umbanda, era médium de incorporação, mas a estrutura era bastante informal, era uma coisa criada por nós, então era caótico no sentido de magia do caos mesmo. A gente inventou o negócio e fez se aproveitando da habilidade lá da iniciação desse amigo nosso. Numa outra oportunidade, depois eu comecei a frequentei o terreiro por um tempo e fui iniciado. Né? Fiz a deitada, não sei o que e tal. Como é que é o nome daquele outro? Como é que é o nome daquele outro? Amaci. Esse aí. Esse Amaci. Fiz esse negócio aí todo. Só que o que acontece? No terreiro aconteceu basicamente a mesma coisa que aconteceu comigo em todas as ordens que eu já participei. E hoje eu posso falar isso. Todas as ordens que eu já participei, aconteceu a mesma coisa. Foi a mesma coisa que me botou para fora. Que é o quê? É você ver pessoas que estão em posição de liderança fazendo ou falando merda. E aí você olha para aquela galera que está na posição de liderança e fala: porra, mas esse cara quer ser o líder da porra toda, quer ser o mestre espiritual do negócio, e ele tá fazendo isso? Porra, aí não dá gosto, entendeu? Beleza, mas agora o que eu quero chegar? Como umbandista, você chegou a aplicar passe nas pessoas? Não. Não. Tá, então a pergunta que eu ia te fazer é: você sente diferença quando você faz uma aplicação de passe e quando você faz uma aplicação de reiki? Mas eu já recebi, né? Então, assim, já recebi depois de ser mestre de reiki. Então, é interessante porque é igual, mas é diferente. Porque a sensação que eu tenho é como se... É como se a lampadinha na palma da mão da pessoa fosse de uma cor diferente. Entendi. Sabe? A pessoa tá ali com a mão e tá saindo uma corzinha da mão da pessoa. A corzinha é diferente. Quem aplica reiki tá saindo uma corzinha e quem aplica um passo tá saindo outra corzinha. Mas é igual. Beleza. Pra mim, Roberto, eu ia falar o alguma cheiro é coisa. diferente. E aí, Alberto. assim, não na questão de passe. Eu já recebi passe também e eu senti... o sentimento é diferente, mas eu fiz o curso nível 1 de magia prática com o Nino em São Paulo, quando eu morei lá. E a gente aprendia manipulação energética. Caralho, que foi isso? A gente aprendia manipulação energética. Não, foi aqui, meu celular tá maluco. Tá carente. Tenha pressionado o botão de Olha ação. isso. Eu fiz o treinamento com o Nino Denani, ao vivo, presencial. Foi até esse treinamento, esse contato com ele, e junto com mais algumas pessoas da Ogon que fizeram a primeira grande mudança na minha vida. Né? Foi quando eu saí de São Paulo com a mão na frente e outra atrás, rompi o casamento e coisas do gênero. E assim, o treinamento energético a gente aprendia a fazer a cura pela mão, a sentir a energia da pessoa. Eu acabei pegando de um jeito ou de outro técnicas de vampirismo que não era pro meu nível. Talvez eu tenha escutado atrás da porta uma vez ou outra e coisas do tipo. E mesmo trabalhando com a manipulação da energia pelas mãos, a sensação sempre foi muito diferente do reiki para as técnicas que eu tinha antes. O feeling, né?
Nossa, a forma de fazer também, as formas que eu faço são bem diferentes. Não bem diferentes, mas são Eu não falo nem a questão do minimamente cansaço, distanciadas. porque se eu Galera, visse... tá dando minha hora, cara. Já 1h30 Não já. é, Aqui, ó. tá. Sim, é bem diferente. Sim. Ponto. Não, beleza. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque dentro é uma das crenças do reiki que, conforme você aplica o reiki, uma parte fica com você. Então você não sente esse desgaste energético, porque você, primeiro, está canalizando uma energia, ou seja, não está usando nada seu, teoricamente, tá, gente? Não está usando nada seu. Por outro lado, como você está aplicando o reiki, você também está recebendo o reiki, porque está passando por você, uma parte está ficando contigo, esse desgaste não existiria, enquanto que no passe, por exemplo, isso não existe. Até porque boa parte das pessoas não ensinam como que você aplica passe de verdade. Eles só ensinam que você se concentre e fala assim, eu preciso doar para o Caselli, porque o Caselli está precisando. Então eu vou doar da minha energia para ele. Eu não tive essa E como é que eu reponho isso depois? Interessante. Mas você sabe que depois que rolou as sintonizações, e aí rola as experimentações, e aí você começa a aprender a passar os reikis, as energias, de formas bastante inusitadas, sabe? Então, já teve vez assim, por exemplo, de eu estar conversando com uma pessoa e sentir que a pessoa está tentando me vampirizar, e olhar no fundo do olho da pessoa e passar reiki pelo olho. Tá, leva reiki. Quer energia? Leva reiki, toma. Sabe? E esse tipo de coisa, sabe, assim. Você começa a manipular as técnicas. Você fala assim, não, tem uma energia aqui que eu me habilitei a pegar essa energia e passar para frente. Agora, como que eu vou passar isso para frente? Eu posso inventar formas de fazer isso, né? E isso é muito doido, né? Por exemplo, tem um negócio do japonês, do Gendai Reiki-Ho, que, assim, o japonês não é muito de traçar símbolo, não, para aplicar Reiki, não. Você sabe uma coisa que eu entendi depois que eu fiz o Gendai? Vocês lembram do primeiro Karate Kid? Tem aquela cena que o Daniel San Mas tudo leva que eu já assisti. Tem aquela cena que o Daniel San leva um negócio na perna, um golpe ilegal na perna, que o rapaz é desclassificado, mas tenta tirar ele da luta final. E aí o Daniel San tá lá no camarim dizendo que ele não vai mais lutar, e o Sr. Miyagi chega do lado dele, bate as mãozinhas, esfrega e bota. Aquilo é reiki japonês. É do jeito que os japoneses aplicam. Eles não ficam traçando símbolo, falando os... Não, o japonês chega, concentra e bota a mão. E é isso. Sim. Devido a testes também que eu fiz, eu vejo os símbolos como grandes facilitadores, não são obrigatórios. Para qualquer um que tenha sintonização em reiki, consegue fazer essa aplicação igual o seu Miyagi, só tirar um tempo para treinar, não é muito difícil não. Exatamente. E eu gosto muito de falar que o reiki ele se infecta muito. Então, tipo, tem alguns símbolos que vão... Pra falar do reiki. Infecta? Não não aguenta essa geração não. Não, é uma infecção. Ele mimetiza. Sai pus da mão, não é energia. Não, ele mimetiza as energias. Então você pode usar o reiki, jogar ele para uma frequência específica e usar aquela frequência só que usando o reiki. Sabe? Para mim é possível fazer isso. Então, tipo, tem símbolos que vão ser muito parecidos com tal tipo de frequência. Então eu uso o reiki dessa forma. Sabe? Eu uso o reiki para atingir esse objetivo. Pelo reiki ser essa questão da inesgotável, ser maior do que eu. Então eu posso usar ele sem precisar me esgotar como um todo. Sabe? Cara, vou usar energia vital. Deixa eu fazer uma sugestão que o Caselli tem que sair. Sim. Sugestão. A gente para agora,